sangria e só assim entenda. Pirro de Élida, em 323 a.C., começa a difundir na Grécia, juntamente com Anaxarco, que luta no Oriente, no grupo de Alexandre o Grande, uma doutrina que vai influenciar todo o Ocidente. Eles são céticos. Cético é aquele indivíduo ou aquele estilo de vida que leva a pessoa a um sentimento que depois será trabalhado nesse vídeo como a afasia. Ou seja, diante da impossibilidade da verdade, eu nada posso dizer então. Eu não posso me pronunciar, eu não posso formular nenhuma sentença, porque a verdade não existe. Até hoje não se tem certeza de onde viemos. Os filósofos ainda querem entender quem somos. E existem umas 200 teorias para onde vamos. Os economistas querem explicar a crise. E os cientistas como o cérebro funciona. Como você pode ver, não são as respostas que movem o mundo, são as perguntas. Diante do desmoronamento ético, moral e político da Grécia, os céticos surgem como uma possibilidade ou um novo caminho de esperança cultural. Dizer não à verdade é construir uma nova verdade, embora a priori não se pareça assim. Uma vez que a concepção de cético que nós temos é de que o cético é aquele que não crê em nada. Na realidade, no contexto grego, e Descartes vai retomar isso depois, o cético é aquele que, mesmo crendo, duvida que possa enxergar a realidade tal qual ela é. Do que a razão é capaz? Do que a razão é incapaz? Tinha um presidente que antes havia sido ditador, mas depois foi eleito. Só que o negão, amigo dele, arrumou uma encrenca na rua e o presidente deu um tiro no peito. No peito dele, não do negão. Foi um bafafá. Mas assumiu o vice. Depois veio um presidente que construiu uma cidade no meio do nada e mudou a capital para lá. Aí veio outro que falava esquisito, tinha mania de vassoura e que de repente renunciou, ninguém entendeu bem por quê, e aí deu outra confusão danada. Mas acabou assumindo outro vice, que começou a ter umas ideias e foi derrubado pelos militares que botaram um general na presidência. Aliás, um não, vários, um atrás do outro. Teve aquele baixinho, depois aquele outro que teve um treco e assumiu uma junta militar. Aí vieram mais 3 que não gostavam muito de ser presidentes. E quando ninguém mais aguentava generais, eles deixaram entrar no civil, que tinha sido ministro daquele que deu tiro no peito. Mas ele também teve um treco bem no dia da posse. E aí entrou esse outro, que seria vice, que tinha um bigode estranho, se dizia poeta, que fez uma lei proibindo os preços de subir e deu com os burros na água. Foi quando voltou a eleição direta. Aí ganhou a almofadinha, que confiscou o dinheiro da população, construiu uma cascata em casa e quase foi para a cadeia junto com o tesoureiro, que depois foi morto em circunstâncias misteriosas. Segundo Pirro de Élida, para você se tornar um cético, você precisa atentar para o que ele vai chamar de... São 3 princípios básicos nos quais toda doutrina cética está formulada. Primeiro, como são as coisas? Por natureza, elas são indiscriminadas, sem significado, sem diferença. Desse modo, nem nossas sensações, nem nossas opiniões são verdadeiras ou falsas. Segundo, qual deve ser a nossa disposição em relação às coisas? Não se trata de ter fé ou não ter fé, mas de permanecer em relação às coisas sem opinião, sem agitação e sem qualquer inclinação. Não é preciso dizer em relação às coisas é ou não é, sim ou não, é desse modo ou não é desse modo. Terceiro, o que nos ocorrerá se nós agirmos dessa maneira? Segundo Pirro, num primeiro momento, nos virá a apatia, ou seja, um sentimento de nulidade.
E logo em seguida, a imperturbabilidade, que é o objetivo principal dos céticos. Não se envolver com as coisas, não deixar que as coisas se envolvam com a nossa vida. O pulso ainda pulsa. O pulso ainda pulsa. Para os céticos, as coisas são, em si e por si, indiferenciadas, indistintas. Ou seja, as coisas não possuem uma essência que perdure. Basicamente, os céticos têm a sua concepção filosófica ligada a Heráclito, segundo o qual tudo muda. Todas as coisas são transitórias, são passageiras e o próprio ser é passageiro. É dessa maneira que o cético compreende que dizer alguma coisa sobre a realidade, que ser dogmático, que afirmar algo, não tem sentido. A única coisa que o homem pode fazer para existir com qualidade, para ser feliz na concepção grega, é ser cético, ou seja, não se envolver com a realidade. Este homem pegou uma nação destruída, recuperou sua economia e devolveu o orgulho ao seu povo. Em seus 4 primeiros anos de governo, o número de desempregados caiu de 6 milhões para 900 mil pessoas. Este homem fez o produto interno bruto crescer 102% e a renda per capita dobrar. Aumentou os lucros das empresas de 175 milhões para 5 bilhões de marcos. E reduziu uma hiperinflação a no máximo 25% ao ano. Este homem adorava música e pintura. E quando jovem, imaginava seguir a carreira artística. É possível contar um monte de mentiras, dizendo só a verdade. Se cada grego crê, precisa e se fia em um Deus diferente, se os gregos criam deuses novos de acordo com as suas necessidades, se mesmo tendo um Deus que é todo-poderoso no panteão, e mesmo assim as pessoas se dirigirem a ele de maneiras diferenciadas, para os céticos, crer ou não crer é algo sem sentido. Uma vez que eu não estou crendo no objeto, mas eu estou impulsionando o meu ser a crer em algo, que pode ser um Deus, que pode ser uma coisa, que pode ser um sentimento. Felicidade, amor, segurança, paz, todas essas palavras, inclusive os valores, para os céticos não têm sentido. De todos os expoentes do ceticismo, Sexto Empírico é o mais significativo deles. Para ele, a realidade nada mais é que noumenos ou fenômenos. Como assim? A realidade é transitória. Assim, o ceticismo de Sexto Empírico está baseado em 2 princípios apenas. A existência de um objeto ou de objetos externos, dos quais nada se pode dizer, e a existência do fenômeno, ou seja, aquilo que o sujeito vê no objeto, que não é aquilo que o objeto é na sua totalidade e essência. Dos 2 modos, nada se pode dizer. Peste bubônica, câncer, pneumonia. Raiva, rubéola, tuberculose, anemia. Rancor, cisticircose, cachumba, difteria. Encefalite, faringite, gripe, leucemia. E o pulso ainda pulsa.